Será que o Garou Cósmico conseguiria copiar habilidades como Kamehameha, o Instinto Superior ou mesmo o Hakai do Bills? Bora ver! E para saber disso, a gente tem que saber como é que funciona a técnica base do Garou. Ela é derivada da técnica Punho de Água Corrente Pedra Esmagadora do Silverfang, e ela consiste basicamente em tomar conhecimento do fluxo de energia por trás das correntes e marés e usar isso a seu favor nos seus golpes. E combinando isso com a habilidade de Garou de absorver e copiar quaisquer técnicas, também é uma expansão desse fluxo que ele aprendeu com o Silverfang. Então ele observa as técnicas marciais na forma humana do seu oponente e copia aquelas técnicas porque ele toma conhecimento do fluxo de energia que é necessário para copiar tais técnicas. E isso dá um salto além na sua forma cósmica. Já na sua forma cósmica, o Garou toma conhecimento de todo o fluxo de energia e o conhecimento de todas as forças que atuam no universo. E é por isso que ele consegue emular basicamente qualquer processo que existe no universo. E Shonen, isso se deve porque energia e matéria são basicamente a mesma coisa em estados diferentes. Então você tomando conhecimento de toda a energia do universo e todos os processos de forças que ocorrem no universo, você basicamente consegue copiar e emular qualquer coisa baseado nessa técnica do Garou. Ele entendendo que a combustão de uma fogueira, por exemplo, nada mais é do que pegar hidrocarbonetos e através de um agente oxidante como o oxigênio, transformar ele em 2 partes de moléculas de dióxido de carbono e 3 moléculas de água mais energia térmica, ele poderia simplificar esse processo para obter calor ou energia térmica para queimar seus oponentes, simplificando esse processo, transformando direto matéria em energia pura. Um exemplo muito legal disso é basicamente a fissão nuclear. A fissão nuclear nada mais é do que você pegar um átomo grande e dividir ele através da emissão de um nêutron no meio desse átomo grande instável para dividir ele em 2 átomos pequenos, gerando muita energia. E foi exatamente isso que o Garou fez ao entender esse processo de fissão nuclear e copiar esse processo com seu soco de fissão nuclear. E outro exemplo muito legal disso foi quando o Garou emulou um quasar. Um quasar nada mais é do que um buraco negro supermassivo com um disco de acreção de matéria em torno de si e que ele suga essa matéria com tanta força para o seu interior que ele transforma matéria em energia e começa a soltar raios perpendiculares de radiação pura. E sabendo desse processo que acontece no universo, o Garou conseguiu emular exatamente o que aconteceu, soltando esses feixes de energia. Tá bom, mas a pergunta que não quer calar, sabendo disso tudo, ele poderia copiar as técnicas do Dragon Ball? Shonen, me conta aqui, você gostaria de ser mais inteligente, talvez aprendendo a estudar, ter hábitos de vida mais saudáveis como dieta e exercício, aprender a curtir esse processo para que você desenvolva o seu potencial ao máximo? E se a resposta for sim, dá uma olhada no meu clube de assinatura que é a Expansão de Domínio. Nele você vai ter aulas semanais comigo para aprender a desenvolver o seu potencial ao máximo, para aprender a gostar de estudar, fazer dieta e exercício e desenvolver física e intelectualmente o máximo do seu potencial. Para de procrastinar e vai lá dar uma olhada. E se você quiser dar uma olhada, o link está na descrição desse vídeo ou no meu perfil lá na bio do Instagram fixado. Não perca essa oportunidade que ele está com valor promocional de R$19,90 por mês. Isso dá quase 50 centavos por dia, tá barato demais e eu tenho certeza que cabe no seu orçamento. Então não perca mais tempo e bora ter aulas semanais comigo. E para saber disso melhor, eu peguei a definição em 2 sites diferentes sobre o que é o instinto superior. Ele fala que é uma técnica rara que é muito difícil de ser dominada, mesmo entre os deuses. E é uma técnica que consiste em um estado mental avançado para que seu corpo reaja automaticamente sem nem você precisar pensar sobre o que você está fazendo ao lutar. E bom, Shonen, apesar de saber que tem muita discussão sobre esse tópico, na minha opinião, ele conseguiria sim emular o instinto superior. Porque o instinto superior é uma técnica. Se é uma técnica, e o Goku conseguiu aprender ela mesmo sendo um mortal, isso quer dizer que basta dominar algum tipo de processo fisiológico, ou de fluxo de energia, ou de força, ou de estado mental, e sobre tudo isso o Garou tem conhecimento. Só de ver o Goku emulando esse estado mental para ele conseguir entrar no instinto superior, o Garou já conseguiria entender o fluxo de energia necessário e o estado mental necessário para entrar nesse estado aqui do instinto superior e assim copiar essa técnica. E eu sei que tem muita gente que discorda disso, porque fala que caso o Garou conseguisse fazer exatamente isso, ele sofreria a mesma consequência que o Moro sofreu, que era basicamente inchar e explodir. Mas eu discordo veementemente dessa posição. Isso porque absorção e entendimento barra replicação de um feito são coisas completamente diferentes. O Moro perdeu o controle aqui e explodiu, ou ia explodir se não fosse a intervenção do Goku, porque ele absorveu os poderes de anjo do Meros sem nem entender direito qual
como é que aquele poder funcionava. E por não conseguir controlar, o corpo dele começou a entrar em colapso, porque ele não estava conseguindo lidar com aquele volume e aquela quantidade de energia, e por isso o corpo dele ia explodir. É completamente diferente do processo que o Garou fez. Na absorção, o usuário absorve diretamente a energia do seu oponente. Isso pode acontecer com ou sem um entendimento daquela energia. Por exemplo, quando um dos caminhos do Pen absorveu a energia do modo sábio do Naruto e não conseguiu lidar com essa energia, ele virou um sapo de pedra, porque aquela energia transformou o corpo dele. Já quando o Madara absorveu a mesma energia Senju diretamente do corpo do Hashirama, ele conseguiu controlar esse chakra e não sofreu nenhuma consequência disso. Então, a absorção parte do princípio de pegar a energia do oponente para si, entendendo ou não ela. Se ele não entendesse, se ele não conseguisse controlar, ele poderia sim sofrer os efeitos deletérios, igual aconteceu com o Moro. Já o entendimento barra replicação é o processo que o Naruto fez lá no Monte Myogoro enquanto ele estava treinando com os sapos. Ele entendeu o que era energia da natureza e replicou o processo para obter esse tipo de energia, absorvendo diretamente, no caso do Naruto, do entorno dele. E Shonen, por favor, não vem com aquele papo de que o instinto superior é um estado mental e que a mente é uma coisa metafísica e que não tem nada a ver com eventos físicos, que esse papo me dá um arrepio na espinha toda vez que eu ouço. E se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no perfil que eu já rebato um jovem que fez esse argumento e provo por A mais B que a mente sim e os processos mentais são sim derivados de processos físicos. Então não tem separação nenhuma. Processos mentais ou estado mental daqui poderia ser replicado do mesmo jeito caso alguém entendesse os processos físicos que estão ocorrendo dentro do cérebro do Goku. E Shonen, quando eu falo físico, não entenda só físico como matéria. Energia também é física, também consegue interagir fisicamente com a matéria. Energia e matéria são basicamente a mesma coisa, então quando eu usar energia ou matéria, são basicamente o mesmo processo, então eu simplifico falando processos físicos. Então sim, se o instinto superior é uma técnica que pode ser aprendida e lida com fluxo de energia e com o estado mental, Garou sim conseguiria copiar o instinto superior do Goku só de ver. E agora em relação ao Hakai, será que ele poderia copiar do mesmo jeito? O Hakai é uma técnica que redireciona a energia da destruição, ou seja, o Hakai, para o corpo do adversário a fim de destruí-lo tanto da existência quanto no nível físico, quanto no nível espiritual. E baseado nesses conceitos, Garou conseguia replicar esse processo? É claro que sim, Shonen. Se isso é uma técnica que lida com fluxo de energia e o Garou ganhou conhecimento de todo o fluxo de energia do universo, é claro que ele conseguiria replicar exatamente essa técnica. E antes que você fale que Hakai ele não conseguiria copiar um instinto superior, ele não conseguiria replicar, porque isso é uma técnica dos deuses, se mortais como o Goku e o Vegeta estão aprendendo isso, não tem grandes diferenciações entre um mortal e um deus. Se um mortal consegue aprender uma técnica dos deuses, não vejo porque o Garou também não conseguiria. E se você também usar a argumentação de que o Garou só ganhou conhecimento do fluxo de energia do universo dele, também é inválido, porque seria a mesma coisa de eu dizer que caso o Bills e o Garou lutassem no universo do Garou, o Bills não conseguiria usar o Hakai no Garou, porque o Hakai é inerente do universo de Dragon Ball e isso não funcionaria no universo de One Punch Man. É completamente descabido. Se o Garou ganhou todo o conhecimento do fluxo de energia do universo, por mais que ele não conhecesse diretamente o Hakai, na hora que o Bills executasse o Hakai na sua frente, ele conseguiria sim replicar essa técnica. E eu aposto que você também concorda comigo que um usuário completamente esgotado não conseguiria usar nem o Hakai nem o instinto superior. Isso porque ambos demandariam de energia para fazer esse tipo de coisa. Então, se sem energia eles não conseguiriam fazer isso, energia é essencial nesse processo para a formação tanto do instinto superior quanto do Hakai. Então, se você concorda comigo que o Hakai, o instinto superior e o Kamehameha são técnicas e que essas técnicas dependem de energia, eu vou ler de novo o que está escrito no mangá para ver se eu te convenço de uma vez por todas. A habilidade de Garou de absorver e copiar instantaneamente quaisquer técnicas também é uma extensão desse fluxo. Garou ganhou o conhecimento do fluxo de toda a energia e de todo o comportamento de todas as forças no universo. Então, Shonen, acho que com essas falas dá pra gente encerrar por aqui. Acho que eu consegui te convencer que o Garou sim conseguiria copiar quaisquer dessas técnicas de Dragon Ball e se bobear até com mais eficiência do que os seus usuários originais. Se você quiser ter aulas semanais comigo, não esquece de assinar meu clube de assinatura da expansão de domínio. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.